Esses irmãos são irmãos missionários, são irmãos que a igreja já cooperam, em favor de quem a igreja já ora, são irmãos adotados aí pela igreja, no quadro de missionários da nossa igreja, que recebe o nosso apoio, a nossa intercessão e uma pequena contribuição mensal para ajudar também no sustento da vida e do ministério deles. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família, rogamos a Deus que a cada dia abençoe mais e mais o viver de vocês e o ministério que Ele tem para fazer. Nós vamos dar a Ele a palavra, Ele vai falar um pouco do ministério e vai trazer a palavra de Deus também ao nosso coração, nos desafiando sempre a servir ao Senhor com muita alegria. Bem-vindos. Muito obrigado. Esse em azul, tá certo. Isso. Alô, alô. Bom, boa noite, irmãos. Para nós realmente é uma alegria, um prazer muito grande poder de quase 3 anos aí, talvez mais de 3 anos, poder retornar aqui, compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem feito, de todas as mudanças que Ele tem realizado nos nossos planos pessoais, mas nunca jamais nos seus planos eternos para a minha vida, ministério e vida da minha família. Não sei se todos se lembram de nós, se todos estavam aqui naquela época, mas meu nome é César, eu sou piloto mecânico de aeronaves. Trabalhamos durante 20 anos com asas de socorro aqui no Brasil e agora o Senhor tem nos chamado, já desafiado há algum tempo para buscarmos novos horizontes e é sobre isso que nós vamos compartilhar um pouco com vocês aqui, do que Deus tem feito. A minha esposa, Catherine, sempre nos ajudando, abençoando a nossa família, a vida e ministério. Também o Gabrielzinho agora, da última vez aqui, ele era um bebezinho de cadeirão ainda, e agora já está dando um trabalhão. Mas amém por isso, é muito bom correr atrás dele. E o Nicolas realmente não pôde vir, porque nós temos a expectativa de sairmos do país em breve, e ele precisava dessa segunda dose, e aí nós não sabíamos se ele perdesse essa agenda dele, quanto tempo levaria para ele ser vacinado de novo. Então, por isso, nós decidimos deixá-lo para trás. Mas nós agradecemos como família a vocês, na pessoa do reverendo Neide, e a cada um de vocês, pelas orações e as ofertas que têm nos acompanhado durante todo esse tempo. Com certeza, isso tem chegado diante de Deus, e Ele tem atendido as nossas orações no sentido da direção, do discernimento, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouquinho mais com os irmãos nesta noite. E um texto que eu tenho usado para exemplificar um pouquinho do que nós temos sentido em relação a tudo isso que estava acontecendo, no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16, nós encontramos uma experiência muito parecida com a que nós temos vivido. E o apóstolo Paulo, em suas viagens, com o intuito de fazer o evangelho chegar a outras regiões, num determinado tempo de sua vida e ministério, a partir do versículo 6, ele diz assim: e atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante de Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Trode. E de noite apareceu a Paulo esta visão. Ali estava em pé um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E realmente é esse o sentimento que nós estamos tendo em relação a todas essas mudanças que Deus está fazendo. Quando nós viemos aqui a primeira vez, nós estávamos buscando direção de Deus, mas estávamos entendendo que Deus estava nos levando para um determinado lugar, para trabalhar
com uma determinada organização, e agora Deus tem mudado isso, né? Então nós estávamos prestes, ou tentando, né, chegar à África, no leste africano, mais especificamente no Quênia, e a partir de Nairobi, com os aviões da Emir, então, proporcionar, né, esse apoio logístico aéreo aos pastores, missionários, obreiros e todos aqueles que necessitavam do avião como ferramenta para que o evangelho pudesse chegar não só ao norte do Quênia, mas alguns países ali ao redor. E como Paulo, quase que literalmente como Paulo, em uma visão, Deus nos mostrou um outro lugar. E nos disse, olha, não é mais, ou não é que não é mais, é que nunca foi aqui. Né? O lugar que eu tenho para vocês é outro lugar. E a partir dali, nas decisões que foram sendo tomadas, compartilhar com a nossa liderança, da própria da MIAF, Asas de Socorro, a nossa liderança da igreja, a qual nós fazemos parte, nós pudemos ver o Senhor agindo a nosso favor, nos mostrando realmente qual era a sua vontade e que realmente nós estávamos equivocados de alguma forma em buscarmos ir para o Quênia, mas que Deus tinha um lugar específico para o nosso trabalho, e depois de algum tempo e alguns acontecimentos, nós realmente pudemos experimentar e ter a certeza de que realmente Deus estava nos preparando para um novo lugar. Eu gostaria de apresentar a vocês, para aqueles que ainda não conhecem, né, Bangladesh. Realmente, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar, para dizer bem a verdade, até o Senhor tocar os nossos corações, nós não sabíamos que Bangladesh existia. Então, eu gostaria de, neste momento aqui, poder apresentar para vocês um pouquinho de Bangladesh, qual é a situação no país, como vocês podem estar orando pelos cristãos lá naquele lugar, como vocês podem orar por nossa família diante desse novo ministério. Então, nós já começamos com um grande desafio, só pela escrita, né? Vocês podem ver ali embaixo, aquilo ali é o Bengali, e hoje, de curiosidade, eu fui ver o alfabeto Bengali e era melhor não ter visto. Né? Não ficou mais fácil, ficou mais difícil. Mas ali, então, Deus tem colocado uma alegria realmente indizível em nossos corações e um amor por aquele país que nós estamos começando a conhecer, mas que Deus já tem realmente mostrado para nós que ali é o lugar onde Ele quer que nós o sirvamos. Então, Bangladesh, ele é um país grandão do tamanho do Ceará, com a população do Brasil dentro dele, né? Então, a capital é Dhaka, uma cidade pequenininha com 20 milhões de habitantes, né? A população lá estimada, mais ou menos 170 milhões de pessoas. Então, você lembra do Ceará no mapa do Brasil e bota 170 milhões lá dentro, de pessoas lá dentro, e aí a gente pode ter uma visão mais ou menos do que é aquele país. Né? Ele fica localizado na Ásia e, apesar de estar ali do lado da Índia, pareceria natural que a religião principal fosse o hindu, mas Bangladesh ele é um país islâmico. A religião principal lá, com mais de 150 milhões de pessoas adeptas a ela, é o Islã. Bom, essas são imagens que se você procurar na internet, você vai ter sobre Bangladesh. Sempre é muita gente. Tá? Você nunca vai ver uma imagem assim com um pouquinho de gente passeando, não. Sempre é uma multidão, assim, gente que a gente não consegue imaginar. Tá? A gente pesquisando um pouco mais, conhecendo um pouco mais do país, a gente não sabe de onde sai tanta gente naquele lugar e como eles conseguem viver todos num ambiente tão pequeno. Então, nós estamos falando das maiores densidades demográficas do planeta. Principalmente a capital Dhaka, ela é totalmente vertical, porque você precisa colocar muita gente num espaço bem pequeno.
E as casas lá realmente é coisa de luxo, né? Nós não vemos aqui. Nós ainda no nosso país temos, né, cidades totalmente horizontais e aí algumas grandes cidades mais verticalizadas, mas para você ter uma casa lá você precisa ser muito rico, porque o metro quadrado é caro, né? Só os ricos mesmo podem ter o privilégio de ter uma área só para eles viverem. Mas apesar de uma pobreza econômica muito grande, eles têm uma riqueza cultural inimaginável. E é nisso que nós estamos focando, para que Deus nos mostre, nos ensine como nós devemos viver naquele lugar e conviver com essas pessoas que Ele tem nos ensinado a amar. Para quem conhece a lista de perseguição de Portas Abertas, todos os anos, Portas Abertas, uma organização internacional que menciona os 50 piores países para um cristão viver no mundo. Hoje, Bangladesh é o 31º país nessa lista. Nós temos perseguição lá sim, e o tipo de perseguição é a opressão islâmica. E o nível de perseguição por Portas Abertas é considerado um nível muito alto. Não é o nível extremo ainda, que seria o último nível, mas é considerado um nível muito alto. Nessas pesquisas sobre Bangladesh, para tentar conhecer um pouco mais, nós conseguimos enxergar a fidelidade e a bondade de Deus nas nossas vidas. Ele está nos mandando para uma Amazônia fora do Brasil, né? Estudando um pouco mais sobre a geografia do lugar, sobre a sua população. A impressão que dá é que Deus pegou a Amazônia, tirou do Brasil e colocou ela em um outro lugar do planeta. E nós temos praticamente o mesmo clima lá, temperatura média de 35 graus, muita umidade. Temos muitas comunidades ribeirinhas. É um lugar que praticamente 1/3 do país está debaixo da água. Então, é muito comum com o que nós trabalhamos durante os 10 últimos anos da nossa vida, praticamente, na região amazônica. Então, nós podemos ver o cuidado de Deus nos preparando para aquilo que Ele tinha como objetivo para as nossas vidas, com muito cuidado, com muito zelo, nos fazendo viver num lugar praticamente igual àquele que Ele gostaria que nós o servíssemos um pouco mais para frente. Então, muito barco lá, igual na Amazônia. Talvez a diferença é que os barcos lá parecem que são um pouco mais inseguros do que os barcos que nós víamos na Amazônia. É um negócio assim impressionante. Mas muita gente morando na beira dos rios e que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo, e nós esperamos que de alguma forma Deus nos permita participar dessa evangelização naquele lugar. Então, a língua lá é o bengali, e eu não vou nem tentar imitar para vocês aqui o que é. Se vocês já viram um árabe falando, é alguma coisa parecida com um árabe e talvez um pouco do indiano junto. Eu não sei muito bem o que é isso, mas é difícil. Parece muito o índio no Brasil falando. Então, você pega um Yanomami e você ouve ele falando, parece que é uma língua mais fonética, assim. Então, eles falam meio... Mas um dia nós esperamos que nós possamos entender esses sons que eles emitem lá. Então, lá é a escrita do bengali, que vai ser um outro desafio para nós. Com certeza o Gabriel e o Nicolas vão poder nos ensinar, porque eles vão aprender bem mais rápido que a gente, eu não tenho dúvida disso, né? Então, as outras principais religiões existentes no país, nós temos daí o hinduísmo, né, como segunda maior religião, e o budismo como terceira maior religião lá, mas já muito diferente, né? Então, o budismo ele tem praticamente 1%
só do número de adeptos ao islamismo, né? E o budismo fica pior ainda. Então, e aí vocês vão ver que o cristianismo está pior ainda. Por isso nós precisamos de muita oração. Realmente, os nossos irmãos em Cristo que vivem lá precisam das nossas orações para continuarem firmes na sua fé em Cristo. Então, lembre, quando você estiver lembrando de Bangladesh, orem por nossos irmãos, principalmente por coragem, por perseverança e fé, para que eles continuem realmente dispostos a sofrer por amor a Cristo, né? Eles têm sofrido, principalmente os nossos irmãos que vivem mais nas comunidades do interior. Dhaka, a capital, ela é uma cidade cosmopolita, tem gente do mundo inteiro lá. Então, você tem gente lá de todas as religiões. Você encontra uma igreja evangélica internacional lá. Nós ficamos sabendo que você consegue até encontrar uma igreja em Bengali lá para você participar. Mas os nossos irmãos que vivem nas comunidades do interior, que são maioritariamente formadas por muçulmanos, quando eles se convertem, aí eles têm tido ou sentido de uma forma mais ativa, assim, essa opressão que o cristão sofre no país, né? Após sua conversão, ele é considerado, aquela pessoa ou família são considerados traidores da religião, e por ser um Estado islâmico, eles são considerados traidores da pátria. Então, eles têm sofrido algumas retaliações por causa disso, não só por parte dos grupos, né, das comunidades de muçulmanos, mas também por parte do governo. Então, existem alguns projetos, porque nossos irmãos eles têm sido proibidos de ter acesso à água potável, pelo fato de serem cristãos. Então, eles têm que sair procurando outras maneiras de achar água. E outra característica muito parecida com a Amazônia, apesar de termos muita água lá, nós temos pouca água potável. Então, você não pode simplesmente chegar num rio e tomar água daquele rio. Então, existem alguns trabalhos, alguns projetos para perfuração de poços artesianos, para que esses nossos irmãos tenham acesso a uma água potável. Então, orem por isso. Outra coisa que tem acontecido lá é que os nossos irmãos, como cidadãos de Bangladesh, né, eles teriam alguns direitos por causa da pandemia. O governo lá, como o governo aqui, tem distribuído recursos para a população, principalmente a população mais carente, aqueles que perderam seus empregos, para que eles tenham recurso para comprar alimento, alguma coisa assim. E nós estamos localizados geograficamente numa área que é propícia a desastres naturais. Então, há não muito tempo atrás, passou um tufão lá muito forte, que trouxe muita destruição também, a pouca coisa que tinha de pé. E o governo ele tem um programa para ajudar os seus cidadãos a reconstruírem suas casas, que eles recebam algum tipo de recurso para comprar alimento. Mas, se você é cristão, você não tem direito a esses recursos. Esse direito é negado àquela família ou àquela pessoa que se declara cristã. Então, para você receber esse recurso, ou você é um muçulmano, ou de qualquer outra religião. Na verdade, a grande questão é contra o cristianismo, mas se você é um cristão, você só vai receber se você fizer a oração dizendo que Maomé é o maior profeta e que Alá é o único Deus. Então, essa é a oração que você se torna um muçulmano, né? Então, orem por nossos irmãos, porque eu imagino aqueles que veem suas famílias sofrendo, padecendo necessidades, né? E por amor a Cristo, pela sua fé no Evangelho, continuam passando por necessidades, porque eles entendem que isso realmente vale a pena. Então, nós precisamos orar para que esses nossos irmãos realmente sejam encorajados, né? Que Deus, de alguma forma, dê a eles, continue dando a eles a perseverança de lutar, né? Que eles continuem crendo que Deus vai suprir cada uma das suas necessidades, né? À medida que elas forem
chegando. Então, orem por nossos irmãos, eles precisam realmente muito das nossas orações. E orem para que esses trabalhos de organizações internacionais que estão acontecendo lá possam acontecer, que um recurso possa chegar até esses nossos irmãos para que eles comprem alimento. Existem alguns programas de arrecadação de alimento para que seja mandado para lá, né? Existe o programa da perfuração de poços, existe um programa para mandar recursos para ele, para ajudar na reconstrução de casas que foram destruídas durante o tifão ou algum outro evento natural. Então, orem para que Deus sustente esses trabalhos que estão acontecendo lá e sustentem os nossos irmãos, né? Apesar de toda essa perseguição, nós temos tido conhecimento de que pessoas têm entregue suas vidas a Cristo, batismos têm acontecido na região, principalmente no interior. Então, assim, isso é motivo de alegria realmente e de louvor ao nosso Deus, que apesar de todas as situações contrárias, né, Ele ainda tem buscado os seus ali naquele lugar. Então, orem pela igreja perseguida lá, pela liderança que trabalha principalmente no interior, por aqueles que precisam realmente da cobertura do nosso Deus. E aí você pode estar perguntando, mas vocês estavam no Brasil, trabalhavam com aviação, e agora vocês estão indo para Bangladesh, e como é que é isso, né? O que vocês vão fazer em Bangladesh? Vocês vão plantar igrejas, fazer alguma outra coisa? Não, graças a Deus, nós vamos permanecer no ministério ao qual nós entendemos que o Senhor nos tem chamado, né, que é o Ministério de Aviação Missionária, e aí entra então a MAF, que é a Mission Aviation Fellowship. É uma organização americana que esse ano aqui estava completando 75 anos. Na verdade, uma organização que começou nos Estados Unidos, hoje ela tem no mundo inteiro. Então você tem a MF Estados Unidos, você tem a MF Austrália, você tem a MF Canadá, a MF Reino Unido. E aí eles criaram algum tempo atrás uma MAF internacional, e é essa MAF internacional que é responsável pelo programa em Bangladesh. E então, desde abril desse ano aqui, nós estamos num processo de candidatura junto a eles, que, se Deus permitir, termina agora no dia 30 de novembro. Então, eu devo estar embarcando para os Estados Unidos agora dia 13, para fazer uma avaliação técnica lá. Então, eles vão ver como é que eu estou voando, coisas relacionadas à aviação, para que então a gente receba o carimbo oficial de que fazemos parte da MAF, e nós podemos então ser enviados como missionários para Bangladesh. A intenção é de que janeiro ou fevereiro do ano que vem isso aconteça. Se isso puder acontecer antes, para nós seria melhor, mas nós temos realmente nos alegrado no Senhor por essa nova oportunidade, né? Então, aqui só algumas fotos para vocês conhecerem o trabalho da MAF lá, e nós, cada dia, Deus tem nos revelado realmente o cuidado dEle e o planejamento dEle, né? Isso não foi alguma coisa que não estava planejada por Deus, e a gente começa a olhar alguns detalhes e ver como Deus estava cuidando disso já há muito tempo atrás, né? Eles operam 2 aeronaves iguais àquela lá da foto, que é o Caravan anfíbio, e essa é a aeronave que eu tenho mais experiência em toda a minha história na aviação missionária. Essa é a aeronave que eu tenho mais horas de voo. Então, Deus já estava me preparando tecnicamente também para aquilo que Ele tinha planejado para as nossas famílias, né? O trabalho da MAF lá em Bangladesh é realmente muito parecido com o trabalho de Asa de Socorro aqui no Brasil. Então, os nossos aviões são usados para transporte de material, de construção, para qualquer tipo de necessidade que exista no interior, para remoção aeromédico, pessoas que precisam ir para a capital para receber algum tipo de tratamento especial. É usada para programas do governo também, no sentido de capacitar as comunidades no interior. Realmente, o trabalho muito parecido com o que nós tínhamos no Brasil, e
realmente Deus trazendo ao meu coração a possibilidade de, não sei se me alegrar mais, né, com o ministério. Anteriormente, indo para a África, eu teria que voar uma aeronave que só opera em pistas, e realmente isso não é o que queima dentro do meu coração. O que eu gosto mesmo é voar esses patos aí que precisam de água para poder sobreviver, e Deus sabe disso, né? E Ele sabia desde o princípio que essa é a aviação que alegra o meu coração. Se precisasse mudar para servi-lo, eu faria, mas na sua infinita graça e misericórdia, Ele permite ainda que dentro da sua vontade eu possa fazer aquilo que traz alegria, né, ao meu coração. Então, as fotos são muito parecidas. Na Amazônia era assim, quando o avião chegava perto de algum lugar, gente sai de todos os lugares, você nem sabe de onde sai tanta gente para poder ver e participar daquele... É um evento, né? Quando o avião chega numa comunidade, é um evento. Isso não acontece muitas vezes, então a escola para de funcionar, manda todos os alunos para a beira do rio, tem gente trabalhando em casa, fazendo outras coisas, vão para lá também só para ver. E é uma oportunidade muito grande que nós temos também nesse momento de poder compartilhar da mensagem do Evangelho, né? Então, só mais algumas fotos mostrando o trabalho da MAF, né, em Bangladesh. Então, se Deus quiser, nós estaremos lá no começo do ano que vem. Esse mapa aí, ele mostra os pontos de atuação que nós temos como organização lá em Bangladesh. Então, hoje nós temos mais de 300 locais onde os nossos aviões operam, fazendo algum tipo de atividade, né? Ou levando médicos, levando remédio, levando equipes para treinamento da comunidade, levando evangelistas, pastores, e o Senhor tem nos alegrado o coração com a possibilidade, a oportunidade de fazermos isso, né? Uma curiosidade em relação a Bangladesh, quando nós ficamos sabendo, né, que Bangladesh era um país, um estado islâmico, não fez muito sentido, porque eles estão colados à Índia. Então, para mim, fazia mais sentido eles serem hindus do que muçulmanos. Mas a questão é que a independência deles aconteceu em 71 do Paquistão. Então, o Paquistão, eles eram colônia paquistanesa, né? Por isso eles têm toda essa carga da cultura árabe, principalmente a religião junto de sua nação, né? E aí, continuem orando por nós. Nós precisamos das suas orações, nós precisamos que Deus continue nos dando coragem, perseverança para prosseguir, né, diante daquilo que nós estamos entendendo, a vontade de Deus para as nossas vidas. Estamos quase lá, mas ainda faltam algumas etapas para a gente conseguir cumprir. Então, orem para que tudo dê certo, essa viagem para os Estados Unidos, a avaliação. Faz um tempo já que eu não vou, né? Então, a aeronave tipo 206, que eu vou voar lá nos Estados Unidos na avaliação, faz 4 anos que eu não vou, e já fazem quase 5 meses que eu revalidei todas as minhas carteiras que estavam vencidas aqui no Brasil. Então, já tem um tempinho aí sem voar, que eles possam entender isso, que Deus habilite minhas mãos, meus pés, né, o conhecimento que Ele já me deu, traga tudo isso à memória para que a gente possa ser, né, aprovado ali, então, na avaliação técnica. Continue orando por nós, orem pelo nosso filho mais velho. Ele está na adolescência, vai fazer 15 anos agora, em novembro. E não é um tempo fácil na vida, né, de nenhum adolescente, ainda mais quando ele não tem um lugar para chamar de seu. Então, ore por isso, para que a gente possa ir logo para um lugar que Deus tem separado para nós, e que a gente possa chamar de nosso lugar, para que Ele possa chamar, aqui é a minha casa, aquela ali é a minha escola, esses são os meus amigos, aquele é o meu grupinho. Mas o Senhor tem trabalhado na vida dele, a gente é grato a Deus por isso, mas também não tem sido um momento fácil, né? E orem por todos nós,
vai ser uma mudança bem radical, indo para um país islâmico. Nós precisamos aprender muitas coisas, principalmente aquelas que nós não devemos fazer, mas para que Deus cuide desse processo, como Ele tem cuidado de todo o processo até agora. E eu gostaria de, pensando nisso, no serviço a Deus, naquilo que Deus tem permitido a gente fazer. Eu gostaria de, nesses últimos minutos, poder compartilhar com vocês algo da palavra de Deus que nós temos entendido que é importante. Não só para nós, como missionários, mas para cada um dos irmãos que tem o desejo de servir a Deus. O apóstolo Paulo, através da sua carta a Timóteo, ele vai nos dar algumas direções, vai falar sobre alguns aspectos que ele entende como importantes para que um cristão tenha, quando no seu coração tem um desejo de servir ao Senhor. Essa mensagem, ela não é minha, mas é uma mensagem que falou muito ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos agora. E o texto que eu vou usar é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, do capítulo 2, dos versículos 14 a 26. E aí, nesse texto, eu gostaria de tirar pelo menos 5 características ou aspectos que são importantes para nós meditarmos e pensarmos quando temos no nosso coração um desejo de sermos usados por Deus. E a palavra do Senhor diz o seguinte: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-os eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Vamos orar? Pai, nesse momento eu gostaria de pedir que, através da Tua graça e da Tua misericórdia, o Senhor nos ajude a entender, ó Pai, esses aspectos que o apóstolo Paulo considerava tão importantes, Senhor Deus, para que Timóteo, no seu desejo de servir ao Senhor, pudesse exercê-los, pudesse exercitar em sua vida devocional diária, para que ele fosse um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Nós pedimos que assim o Senhor abra a mente e o nosso coração para entendermos, Senhor Deus, a Tua palavra,
Oramos, ó Deus, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Então a minha pergunta é, se você quer ser usado por Deus, nós temos algumas coisas que devemos buscar. E a primeira delas, no versículo 15, ele diz, né, procura apresentar-te. Então, para nós, para aquele que deseja servir ao Senhor, a coisa mais importante é se colocar à disposição do Senhor. Coloque-se à disposição do Senhor. Né? Não tem como você ser um agente secreto. Você quer servir a Deus, mas você não quer se colocar à disposição dele. Então, faça isso. Disponha-se. Né? Diga para o Senhor, olha, eu estou aqui, gostaria de ser usado pelo Senhor. Mas não é simplesmente ser usado pelo Senhor, isso é importante, mas ele, no mesmo versículo, ele dá ainda mais algumas características de que essa pessoa disposta a servir, ela deve ter. Primeiro, que ela deve vir ao Senhor como um obreiro, como alguém disposto a trabalhar. E aqui, a palavra usada é a mesma usada em Mateus, né, 9, 37 e 38, que diz, né, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie os trabalhadores para a sua obra. Então, é extremamente importante que você se aproxime de Deus com esse pensamento, com essa atitude em mente, de ser um obreiro. Né? E aqui, o obreiro é aquele que põe a mão na massa mesmo, venha disposto a trabalhar. Né? Não quero desapontar ninguém, mas no reino de Deus, todas as posições de liderança já foram preenchidas. O pessoal do planejamento já está full, né? E não tem mais lugar para a gente nessa área. Então, quem chega para trabalhar, quem dispõe-se, vai ter que vir consciente de que vai ter que pôr a mão na obra. Né? Nós não temos mais vaga para o pessoal de engenharia, de planejamento, de marketing, de estratégia, não. Tá? Agora só tem a vaga para o pessoal para pôr a mão na obra mesmo, na massa, né? Trabalhar. Então, venha com esse coração, com essa predisposição a ser usado pelo Senhor na obra, para trabalhar mesmo. E uma outra característica que você deve ter, né? Que maneja bem a palavra da verdade. Então, é extremamente importante que nós conheçamos bem, né, as Escrituras Sagradas. Quando os nossos pais, na escola dominical, e os professores faziam a gente passar vergonha, vindo na frente para recitar os versículos do domingo ou da semana da lição, né, não era só para a gente passar vergonha ali, não. Eles estavam nos preparando para manejarmos bem a palavra da verdade. Né? Então, nós estávamos sendo instruídos nessa palavra. E essa é uma característica importante para aquele que deseja, né, se tornar, ou para aquele que deseja ser usado por Deus. Um segundo ponto, se você quer ser usado por Deus, a partir dos versículos 16 até o 18, ele diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão à impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Segundo pré-requisito, você quer servir a Deus, então seja firme no conhecimento da doutrina da palavra de Deus. E eu acho, né, essa relação, ou na tradução para o português, a relação que ele faz, para mim, ela é pesada, ela é duríssima. Né? É como um câncer que destrói o corpo. Tá? Essa é o resultado de não sermos firmes na doutrina, ou na sã doutrina, né? A doutrina da palavra de Deus. E quando nós não somos firmes na doutrina da palavra, então nós somos como essa doença mortal
que vai contaminando aqueles que estão ao nosso redor e que pode, né, ser mortal para a vida espiritual daqueles que estão ao nosso redor. Por isso, Paulo dá tanta ênfase no conhecimento dessa palavra de Deus, na sã doutrina, porque a falsa doutrina, né, ela é uma doença mortal e ela vai matar aqueles que estão ao nosso redor espiritualmente. Por isso, você que deseja, que anseia, né, pelo trabalho, para servir a Deus, cuide disso. Nós temos vivido um tempo onde é difícil você encontrar a sã doutrina, né? São poucas igrejas hoje que mantêm uma sã doutrina relativo à quantidade de igrejas que nós temos no nosso país, né? Nós precisamos lutar. O que nós temos visto são pessoas doentes lá fora, realmente mortas espiritualmente. Estão na igreja, mas estão mortos espiritualmente. Por quê? Porque eles têm recebido veneno, eles não têm recebido a sã doutrina, né? Eles têm recebido alguma doutrina que tem agido como uma doença mortal e tem levado muitos à morte espiritual. Por isso, você quer servir a Deus, tenha conhecimento da doutrina. Isso é extremamente importante, né? Porque senão nós seremos levados por todo o vento de doutrina. E por isso nós temos pessoas que uma hora estão aqui, aí aparece alguma coisa nova ali do outro lado e ele já muda para lá, e depois aparece outra coisa e ele está em outro lugar, porque ele não conhece essa doutrina, né? E ele fica vagando, navegando, uma pessoa doente que precisa encontrar essa sã doutrina para que ela possa ser curada. Depois, em terceiro lugar, se você quer ser usado por Deus, se você tem esse desejo no seu coração, sirva a igreja. É impossível nós servirmos a Deus sem servirmos a igreja. Talvez você possa encontrar algumas pessoas extremamente espirituais que digam: eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Mas aí você fala para mim, como é que você serve a Deus sem servir ao homem? Dizer que você consegue servir a Deus sem servir ao homem é como a gente dizer que ama a Deus a quem a gente não vê e odeia ao nosso irmão que a gente vê. É impossível, não tem como servir a Deus sem servir ao homem, né? Agora, fiquei muito feliz de ver essa atitude da igreja em dar esse prêmio ao irmão Carlinhos, né, por 25 anos de serviço. O serviço dele a Deus beneficia a cada um de vocês. Ele serve a Deus servindo a vocês. O pessoal do louvor que vem, que toca e canta, eles servem a Deus servindo a vocês, né? E aqueles que trabalham na igreja servem a Deus servindo a nós, né? As professoras agora lá com as crianças, elas servem a Deus servindo a nós. Então, se você tem o desejo real no seu coração de ser usado por Deus, sirva na igreja. Se você tem sentido um chamado para missões, quer seja em outro lugar, quer seja aqui no Brasil, não importa, sirva na igreja, porque se você não serve na igreja, você não vai servir em outro lugar, você só vai estar em um outro ponto geográfico no planeta, mas você vai continuar não servindo a Deus lá, porque você não vai servir a igreja. Então, as coisas não vão mudar só porque você muda de lugar, né? Então, sirva a igreja, se você tem esse desejo, e se você serve aqui, com certeza, aonde você estiver, você vai estar servindo a igreja. Em quarto lugar, você quer ser usado por Deus, purifique-se a si mesmo. No versículo 21, né?
Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. E aqui o apóstolo Paulo nos traz 3 ideias básicas, que a primeira é que o crente é responsável pela sua santificação pessoal. Então, você deve, se esforçar para exercitar a sua santidade. Em 1 Tessalonicenses 4, Paulo vai nos mostrar que cada um deve zelar pessoalmente pela sua santificação. Então, quer servir a Deus, santifique-se. Segundo, nós honramos a Deus quando buscamos uma vida de pureza e santidade. Então, quando você se purifica dos seus erros, então você passa a ser um utensílio para a honra. Então, você quer servir a Deus? Quando você busca uma vida de santidade, você está honrando a Deus. Terceiro aspecto aqui nesse texto é que nós seremos úteis quando nós estivermos limpos. E aqui eu gostaria que vocês pensassem numa dona de casa que está preparando o almoço ou que vai preparar o almoço. Eu gosto de cozinhar também, e talvez só em situações extremas eu vá usar um utensílio sujo para fazer o almoço. O que acontece? Nós vamos atrás dos utensílios que estão limpos. Eu vou pegar uma panela limpa, vou pegar um prato limpo, vou pegar um talher limpo para ser utilizado. Então, Deus também vai nos utilizar quando nós estivermos limpos para sermos usados por Ele. Então, esse processo, essa santificação, essa purificação, é um requisito preparatório para a obra de Deus. E Ele usa os limpos de coração. Paulo vai colocar agora nos versículos 22 e 23 que para sermos santos nós precisamos fazer 2 coisas. Primeiro, correr de algumas e depois correr atrás de algumas coisas. E no versículo 22 ele diz assim: foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas, absurdas, pois sabes que só engendram contendas. E aqui Paulo usa 3 verbos chaves. Primeiro, você foge das paixões da mocidade. Então, é interessante, na minha Bíblia física, lá não a eletrônica, ela tem um comentário sobre esse texto, e essa palavra paixões, ela é usada 3 vezes como algo positivo. Em todas as outras vezes, a palavra paixão ela é usada como algo negativo. Por isso, Paulo está dizendo, foge das paixões da mocidade, foge do desejo de fazer o que é errado, o que é proibido, foge da sua imaturidade, corre dessas coisas. E o segundo é segue. Ele fala, segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Ele está nos incentivando a seguir a justiça, seja uma pessoa íntegra pessoalmente. É tão difícil nós estarmos vivendo hoje nos nossos tempos com a quantidade de injustiça que nós vemos todos os dias na televisão. Acaba sendo complicado, Eu, de fato, nem assisto jornal mais, porque não dá. A gente não consegue viver debaixo de tanta injustiça sem ficar indignado. Mas também nós precisamos agir naquela injustiça que está acontecendo ao nosso lado. Nós não podemos permitir isso. Segue a justiça, segue a fé, a sã doutrina, busque o conhecimento da verdade de Cristo revelada a nós através da sua palavra, segue o amor, sacrifique-se pelos outros, coloque isso em prática. É tão difícil para nós, muitas vezes, sacrificar-nos pelos outros, deixar de fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer em benefício do próximo.
E eu vou dizer que na família, talvez, pelo menos para mim, é até mais difícil. Quando quer para um de fora, assim, às vezes até é mais fácil, porque você quer fazer uma média, às vezes, sair de crentão, santão, você até faz, mas para com os de casa, onde nós temos intimidade, liberdade, muitas vezes é muito mais difícil esse sacrificar-se pelo outro. Segue a paz, né? Busque um perfeito relacionamento, um relacionamento santo. E repele, evite, né, os falsos mestres, essas discussões tolas, né? Hoje nós temos visto na internet tanta coisa sendo discutida que não leva a nada, geralmente leva à dissensão, e nós estamos vivendo um tempo de polarização, né? É tão difícil você ter um meio termo, um equilíbrio sobre as coisas. Geralmente as pessoas estão em lados totalmente opostos e que não se permitem nada entre eles. Então, se você não pensa assim, você está errado. Se você não pensa desse jeito, você está errado. Não há mais um lugar para conversa, para discutir, né? E essa semana aqui, né, aconteceu, eu estava vendo o caso do Maurício Souza, que é jogador do Minas Tênis, né? E, gente, tá terrível, né? A pessoa não pode nem expressar mais uma opinião, né? Nós ainda assim, olha, temos que levantar as mãos para o céu, que nós podemos pregar a mensagem do Evangelho ainda, que podemos falar abertamente a respeito da nossa fé, mas nós não sabemos realmente quanto tempo isso vai durar, porque daqui a pouco já vai ser ofensivo, né? Já é que as pessoas, acho que eles não têm ainda como proibir isso, mas nós falarmos para, né, uma pessoa que leva uma vida de não conformidade com as Escrituras, você já é taxado de todos os nomes, é que isso ainda não é crime. Mas, se a coisa continuar desse jeito, um dia nós não vamos poder fazer isso, porque corre o risco de ir para a cadeia por você colocar a sua fé. Então, em quarto lugar, purifique-se, busque santidade diante de Deus. E em quinto e último ponto, se você quer ser usado por Deus, viva de acordo com a sua nova identidade em Cristo Jesus. Paulo vai usar, né, um dos termos talvez mais bonitos e honrosos da Bíblia. Vamos olhar nos versículos de 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. E aqui ele usa, ora, é necessário que o servo do Senhor, ele está falando isso para nós, aqueles que se colocam nessa posição. E essa palavra, o servo do Senhor, foi a mesma que Isaías usou no capítulo 52 e 53 para a figura de Jesus. Jesus é o servo do Senhor. E aqui ele usa a mesma expressão, a mesma palavra para falar a respeito de nós, aqueles que têm o desejo sincero de alguma forma, servir a Deus. E nós podemos ver que todos os grandes homens de Deus foram chamados servos do Senhor. Então, Paulo vai usar aqui também, ele diz assim, né? Eu e você, pelo fato de sermos crentes, somos trabalhadores, mas não trabalhadores comuns, nós somos servos do Senhor. E aqui esses servos do Senhor, ele usa a palavra doulos, né? Que é um servo que morreu para si mesmo e vive exclusivamente para fazer a vontade do seu Senhor.
E aí Paulo coloca aqui 5 exigências, né, para que nós, esses servos do Senhor, possamos ser aprovados, né, como esses escravos de Cristo. E o primeiro é que nós não devemos ser contenciosos, né? Então, o servo do Senhor, ele não vive a contender. Nós precisamos parar de gerar contendas no meio cristão, né? Nós geramos contendas muito facilmente, precisamos parar com isso. O servo do Senhor não faz isso, nós precisamos colocar isso em prática, se temos realmente o desejo de sermos usados pelo Senhor na sua obra. Segundo, que o servo do Senhor, ele deve ser manso para com todos, né? Em outras palavras, ele deve ser brando. E nesse contexto ele está usando, querendo dizer, né, humildade e gentileza. Ele vai falar aqui, na continuação do versículo 24, né? E sim, deve ser brando para com todos. Uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, né? Quando você está na cozinha e você não quer que alguma coisa queime, você fala, coloca lá em fogo brando, né? Não é aquela coisa que vai gerar um estresse, que vai gerar fumaça, né? Seja brando, esteja disposto a ouvir. Terceiro, deve ser apto a ensinar, né? Não tendo só o conhecimento e a habilidade de comunicar o Evangelho através das palavras, mas também através de sua vida, né? Ensine aos outros através da sua vida, de suas atitudes. Seja apto para isso. Quarto, ele nos diz que deve ter domínio próprio, ser paciente, disposto a escutar, não sendo aquela pessoa que ouve a primeira palavra e já sai dando um coice, sem entender todo o contexto. Gente, precisamos aprender a ouvir mais e a falar menos. E quinta característica, ele deve ser capaz de corrigir com mansidão os seus opositores. E aqui, a minha experiência pessoal, principalmente com o Nicolas, o nosso filho mais velho. Às vezes eu tenho o desejo de mudar ele. Eu quero mudar ele, né? Então, não, você não deve fazer assim, e você tem que fazer de outro jeito. E Deus aqui, ele está nos trazendo um ensinamento maravilhoso, né? Que nós devemos disciplinar com mansidão, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para o conhecimento pleno da verdade, mas também o retorno à sensatez. Não sou eu, não é você que vai mudar alguém. Mas quando nós exortamos alguém, quando nós disciplinamos alguém, nós devemos fazer isso entendendo que é o Senhor, através do seu Espírito, que vai produzir a mudança necessária naquelas pessoas que estão nos ouvindo. Você quer ser usado por Deus? Então disponha-se. Diga para Ele, Senhor, eis-me aqui, envia-me para trabalhar aonde quer que seja, departamento infantil, qualquer outro departamento da igreja, né? Agora vocês com esses projetos de expansão, vai ter mais área de trabalho aí, né, pastor? Então, é para ter bastante gente disposta aí a servir, porque vai ser necessário, né? Seja firme no conhecimento, continue estudando as Escrituras, você precisa ter conhecimento suficiente para defender a sua fé diante de falsas doutrinas. Sirva a igreja, seja alguém disposto. Olha, eu fiquei muito feliz mesmo pela vida do seu Carlinhos, eu não conheço ele está aqui? Seu Carlinhos, não? 25 anos servindo a igreja, isso é lindo. Que Deus realmente possa recompensá-lo. Sirva a igreja com alegria no seu coração, com disposição de fazê-lo. Santifique-se, né? Purifique-se. Deus não vai usar um instrumento sujo, tá? Deus, Ele quer nos usar quando estamos limpos.
e viva de acordo com a sua nova identidade, nós precisamos entender que a nossa vontade é fazer a vontade daquele que nos arregimentou. Se você quer servir a Deus, comece a pensar nisso. Talvez você não vá mais conseguir fazer aquilo que você gostaria de fazer, mas você vai estar disposto a fazer a vontade daquele que te chamou. Tenho certeza que quando nós conseguimos, de alguma forma, fortalecer, né, essas 5 características em nossas vidas, né, seremos instrumentos poderosos na mão de Deus. E que assim Ele possa nos usar de maneira extraordinária para que a vontade dEle, para que o plano dEle, de expansão do seu reino, possa acontecer através das nossas vidas, da minha vida e da vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite. Que Deus nos abençoe.